está aqui na igreja, para quem está em casa. É a primeira vez que eu ministro, não só para quem está aqui na igreja, no templo, e também para quem está em casa. É minha primeira vez, estou um pouco nervoso, mas sei que o Senhor tem muitas coisas a falar conosco. O Senhor já tem falado, né, através dos atos, através do que tem acontecido na nossa nação, no nosso planeta. E creio muito que Deus tem falado através dessas ações, através de tudo isso. E se a gente parar para perceber, é tudo uma questão de justiça e de juízo sobre a nossa terra, sobre a terra, sobre aquilo que Deus deu nas nossas mãos para nós governar. E por tantos motivos, tantas outras coisas, nós decidimos não fazer isso corretamente. Tem aqueles que estão fazendo corretamente e aqueles que decidiram não fazer. E por quais motivos não estão fazendo? Por não ouvir a voz de Deus, por não entender o que Ele está falando e por achar que não haverá consequências daquilo que deveríamos fazer e não estamos fazendo. E o tema que foi separado para essa noite é procrastinação. É um tema muito bom de se tratar, porque é um tema que pega muitos os jovens e muita gente está num lugar, num cativeiro, como foi ministrado domingo, cativeiros espirituais. E creio que nessa noite o Senhor veio para quebrar tanta coisa e veio tirar muitas pessoas desse cativeiro chamado procrastinação. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas parece-me que eu não vou usar, porque o Senhor, Ele vem, Ele muda tudo. Parece que a gente quer fazer do nosso jeito, e o Senhor vem mudando tudo aquilo que a gente acha que é o certo a se falar. Mas eu separei um texto aqui bem interessante, está em Efésios 5, quando Paulo está tratando ali da igreja de Éfeso. Era uma igreja muito rica assim, em espírito, era uma igreja que tinha muita coisa ali acontecendo, e Paulo vinha instruindo a igreja a respeito de como se mover, de como ser a igreja realmente, porque naqueles dias a igreja ainda estava sendo se formada. Uns 60 anos depois da morte de Cristo, Paulo vinha instruindo e construindo, implantando igrejas, né, ao longo da Ásia, do Oriente Médio, ali, aqueles lugares. E Paulo passou 2 anos ministrando a igreja de Éfeso, e ali ele encontra várias coisas, coisas que foram direcionadas por ele. Ele foi instruindo a igreja, e a igreja foi se moldando conforme a palavra do Senhor ia moldando ela. E Paulo ali falando sobre os membros da igreja, sobre como se ligar, como aquela sinergia da igreja era conectada com um membro e o outro, e as várias funções, como Paulo vinha falando sobre os ministérios, sobre os 5 ministérios, sobre o corpo, e tantas coisas interessantes que Paulo estava ali sendo instruído por Deus a instruir a igreja. E eu me peguei pensando o que Paulo realmente viu naquela igreja em Éfeso. Hoje a igreja em Éfeso já não existe mais, é claro, mas os ensinamentos de Paulo naquela igreja ali foram muito profundos. Eu consegui me encaixar um pouco nisso e encaixar minha identidade na igreja quando eu parei de procrastinar de verdade, quando eu falei, não, eu decido me tratar agora, eu decido mergulhar nesse lugar. Vai doer um pouco, mas eu vou me encaixar nesse lugar chamado igreja. Eu sou uma igreja, mas eu quero participar desse corpo. Eu sou uma igreja e quero participar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E Paulo falando ali sobre como se mover, os ministérios e tudo aquilo, e eu me peguei pensando, e aquele povo, o que aquele povo estava pensando quando Paulo falava tudo isso? Parecia uma linguagem estranha, mas aquele povo decidiu se sair do lugar e ser moldado pela palavra. Eu vou ler ali em Efésios 5, o capítulo 15, ou melhor, vou ler inteiro aqui, até o 19. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume.
que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente e gracejos inconvenientes, essas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certos disso, o reino de Cristo é de Deus. Nunca será de ninguém que é imoral ou impuro, ou ganancioso ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto dessa luz consiste em bondade, justiça e verdade. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas, às quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês expõem à luz aquilo que é oculto, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E é por isso que foi dito: desperte, você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará vocês. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios, e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação encontra nesses caminhos. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Amém? O versículo-chave dessa palavra aqui é o 15, e a parte B do 17. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Ser cuidadosos. Como eu comecei na oração, Deus deu uma preciosidade para nós chamada o tempo. E como nós temos administrado esse tempo. Por muitos dias eu passei da minha vida jogando pro dia seguinte o que eu deveria ter feito naquele dia. Como, por exemplo, os meus estudos, como, por exemplo, a educação da minha filha, como, por exemplo, cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma e de tudo aquilo que eu tinha trazido, toda aquela bagagem. Eu sempre jogava pro dia seguinte e junto com o dia seguinte vinha mais uma bagagem em cima. E por que tratar disso, né? Falava, isso não me incomoda, em certa parte não me incomoda. Isso não faz diferença na minha vida. Mas eu percebi que a minha vida ficava embranhada assim num monte de fio, e eu não sabia por onde começar a consertar as coisas e nem como ia terminar as coisas. E eu sempre ficava procrastinando dos meus dias, da minha vida. Sempre as oportunidades que eu tinha eu deixava passar como areia na mão. Pegava a areia, ela escorria pelos dedos, ou como tentar pegar água, ela escorria pelos dedos, eu ficava inércia aquilo. E sempre procrastinando, então eu falo de algumas coisas que eu já venci. E por que a gente não quer resolver essas coisas? Porque é doloroso, custa um pouco de tempo, é um investimento a longo prazo ou a curto prazo, depende do que você vai tratar. Sobre os meus estudos, por muito desleixo da minha vida, não foi por falta de oportunidade, porque eu joguei muitas coisas fora. E tem oportunidades que lá atrás eu perdi, que nunca mais voltaram, e nunca mais voltarão, eu creio assim. Tem coisas que lá atrás nós joguemos fora, nós deixamos escapar, e nós não vamos ter mais essa chance. Eu lembro que na sexta série eu tive uma oportunidade de participar de uma Olimpíada da Matemática. E nessa Olimpíada eu fui o segundo na escola, eu tirei em segundo lugar. Aí tinha a segunda fase
eu falei, esse negócio aí é muito chato, eu tenho que ficar estudando e não vai dar certo. E eu não fui no dia da prova, eu não fiz essa prova. E hoje eu cursando na faculdade, eu vejo o quanto que me fez falta aquela oportunidade que eu joguei fora. O quanto que dificultou a minha vida hoje, porque lá atrás eu fiz uma escolha errada. O quanto que a tua vida é dificultada hoje por algumas escolhas erradas que você fez. E como solucionar isso? Eu acho que a palavra-chave hoje é arrependimento, mas junto com o arrependimento também vem a justiça e o juízo. De que tudo que fazemos e tudo que escolhemos fazer e tudo que escolhemos não fazer, haverá uma consequência, haverá um juízo para isso. E do juízo não dá para se escapar. Dá para se viver na misericórdia até um certo ponto. Quando a misericórdia, ela não que ela se acaba, mas a consequência é tão grande daquilo que você tem feito ou daquilo que você não tem feito, que agora é só o juízo para te alinhar. E por muitos dias também eu decidi não tratar da minha vida, da minha identidade. Chegava toda sexta-feira à noite, eu entrava em ansiedade porque a minha alma estava ferida. Eu via aqueles jovens saindo, isso eu estava na igreja já, ou melhor, eu estava congregando já. Eu ainda não tinha se tornado a igreja por falta de vontade mesmo. Eu via aqueles jovens saindo, eu via aqueles jovens indo para a balada, e eu sabia no que ia acabar aquilo, e meu coração se apertava de ansioso, porque eu não me encaixava mais naquilo, mas aquilo ainda fazia parte de mim. E quando eu decidi me tratar, me jogar naquele mar profundo, naquela água que cura, foi doloroso, foi muitas noites em claro, eu pensando, orando, ansioso, tentando fazer algo. Mas eu descobri que não é pela nossa força. Eu descobri que algumas coisas são pela força do Senhor. E para parar de procrastinar, você tem que ter um objetivo. Eu andei estudando algumas coisas e pela psicologia, o Jonathan está aqui para me ajudar, pela psicologia e tantas outras coisas, a procrastinação tem um monte de coisas assim que é ligada à procrastinação, como a preguiça, como a falta de vontade, como a pessoa acreditar que ela não é capaz de fazer tal coisa e sempre vai jogando para o dia seguinte. Isso se trata em todas as áreas da vida, como a profissional, como a espiritual, como a educacional. É tantas coisas que se trata, e a psicologia explica que a procrastinação é uma deficiência que a pessoa tem. Em 2 Tessalonicenses 3, Paulo está falando ali, afastem-se dos homens ociosos, aqueles homens preguiçosos, ele quis dizer. E a procrastinação também é ligada com a preguiça, porque às vezes você fica em casa à toa, sem fazer nada, vendo uma série, e tem um monte de coisa para você fazer, como desde limpar a casa até você orar, das coisas mais importantes que é a oração, meditação na palavra, e você sempre vai adiando porque você acha que vai ter essa oportunidade amanhã. E a pergunta que eu faço para vocês é: e se não houver o amanhã? E se você não tiver essa mesma oportunidade de levantar, de abrir seus olhos e levantar da sua cama amanhã? E se Deus te chama amanhã? Qual é o que você vai apresentar lá? Porque tem uma diferença muito grande. Eu descobri quando eu comecei a entrar nessa parada de reino, nessas coisas tão assim complexas de se entender, de reino, de justiça, de sacerdócio, tudo isso de igreja, reino, sacerdócio e igreja. Eu comecei a pensar, como que eu vou me encaixar nesse lugar? Como que eu vou fazer? E quando eu descobri o meu propósito de vida, eu também, junto com o meu propósito, vem um campo muito vasto entre você se jogar no teu propósito e entre cumpri-lo. É um campo muito vasto que requer de você muita coisa, ou melhor, requer de você tudo. Ou você se gasta pela tua causa, ou você vai morrer sem fazer nada. Eu paro para imaginar, imagina se Paulo tivesse procrastinado. Ele estaria com 98 anos e ainda não tinha encerrado a sua carreira aqui na terra. E nós não teríamos tantas coisas hoje
que vemos nas cartas de Paulo, é porque ele decidiu mesmo se jogar naquilo que ele acreditava. Ele decidiu se jogar, isso custou-lhe a vida, custou muita coisa, mas ele decidiu. Então a procrastinação também está ligada com uma decisão tua. Eu decido sair desse cativeiro. Eu decido tratar as coisas que eu preciso tratar agora, nesse momento, porque o amanhã talvez não tenha um amanhã. E se não tiver um amanhã, você vai pagar o preço mesmo assim, por aquelas coisas que você deveria ter feito e você não fez. E por que não fez? Por falta de oportunidade não foi. Por falta de tempo não foi. Porque tempo, o Senhor deu uma vida para nós. Cada um tem um tempo a se cumprir aqui na terra, uns 70 anos, outros 40, outros 80. E ao longo de toda a tua vivência aqui na terra, você deverá cumprir um propósito. Você deverá fazer algo para Deus. Você deverá gastar a sua vida por uma causa, por um motivo. Por muitas vezes eu fiquei me perguntando qual é a razão da minha existência aqui na terra. Por que eu fui criado? Essa é a pergunta que eu fazia dentro de mim. Por que eu fui criado? Daí muitas pessoas vinham falar: você foi criado para adorar. Você foi criado para tal coisa. Você foi criado para pregar. Mas cara, por que eu fui criado? Eu fui criado para ter um relacionamento com o Pai. Mas esse relacionamento requer de mim também. Não é só venha a nós. É o vosso reino também. Não é só eu e o Senhor faz sua parte aqui e eu não preciso fazer a minha. Então não requer nada de mim. A procrastinação também, algumas pessoas falam: a procrastinação é você deixar para o dia de amanhã, é você não sei o que. Cara, são muitas coisas. É um assunto muito complexo, mas muito amplo de se falar. Porque a procrastinação é muito ligada ao tempo, ao Cronos aqui da terra, mas também é ligada ao Kairos. A procrastinação não faz parte do reino, nunca fez. Se você decidir parar de procrastinar, você vai ver a tua vida dar uma guinada assim, um up, um jump, que nem falam, né? Um pulo. Cara, mas para parar de procrastinar, a gente precisa renunciar também. Renunciar à série. Uma tarde de domingo eu me peguei assistindo alguns filmes. Sim, fui assistindo, sim, achei interessante e fui assistindo. Eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu tinha tarefa para entregar, eu tinha que estudar para a prova. E eu me peguei nessa tarde assistindo uns filmes, bem de boa lá. Aí quando deu 7 horas da noite, parece que veio um peso na minha consciência. Eu também tinha que orar, que é o mais importante, e eu não estava. Eu trocava minhas orações por filmes e por jogo de futebol. Sempre, eu fui um fanático por futebol. Muitos anos da minha vida eu vivia no campo, na beira do campo. Às vezes o Espírito Santo me cutucava assim: vá ler a Bíblia, eu tenho algo para você hoje. E aquela ansiedade para jogar bola, chegava 8 horas da noite, eu estava ali com as pernas coçando para jogar bola. E o Espírito Santo me cutucava assim: vai, você precisa orar, eu quero você aqui, eu quero falar com você. E eu, não vou dar nenhum ouvido para isso. Ia jogar, e depois que eu jogava a bola, eu chegava em casa, aquele peso na consciência de novo. Eu preciso parar com isso. Eu preciso parar de idolatrar isso. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas, tanto que estão aqui quanto os que estão em casa. Mas é errado jogar bola? Não, desde que isso não roube teu tempo com Deus. É errado assistir? Não é errado, desde que isso não roube o teu tempo com Deus. É errado ficar deitado o dia todo em casa? Não, não é errado, desde que isso roube teu tempo com Deus. E nesses dias eu tenho aprendido muito, cara, com Deus, sobre o tempo. Eu tenho começado agora a me organizar a minha vida, para que eu não perca nada, para que quando a visitação do Senhor venha, eu esteja atento para aquilo que Ele está falando comigo e aquilo que Ele está fazendo. E nesses dias de quarentena, muitas pessoas têm muito tempo agora.
O Brasil principalmente, você olha para o brasileiro, você vê uma correria no brasileiro. Ele sempre está com pressa. Parece que ele sempre está atrasado, na verdade, né? Ele acorda às 6 da manhã, às 7, já corre para o trabalho, do trabalho chega em casa, tem que cozinhar, tem que estudar, tem que cuidar das crianças, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E parece que o Senhor deu uma parada na nossa nação, para a gente perceber e para a gente parar para ouvi-lo. Porque em muitos afazeres, quando eu lembro de um texto, ou melhor, de uma passagem de Jesus, quando ele ia para a casa de Marta e Maria. Marta sempre estava na correria, aquilo lá, e Maria sempre escolheu a melhor parte, estar com o Senhor, ouvi-lo, porque é melhor ouvi-lo do que fazer muitas coisas. Porque, aliás, você não vai fazer muita coisa que faça sentido sem ouvi-lo. Isso eu falo em todos os âmbitos, em todas as áreas, tanto profissional. Se você não parar para ouvir ao Senhor, você não vai ter sucesso em muitas coisas. Se você não parar para ouvir o Senhor, você também não vai conseguir sair desse lugar de procrastinação. Você precisa parar um pouco da série, do futebol, dos joguinhos online, do Free Fire. Cara, esses dias eu fiquei perplexo em saber que um homem de 40 anos, crente, estava viciado no Free Fire. É até engraçado e até cômico falar isso, né? Parece que não faz sentido. Cara, eu falei, cara, você já é um homem, cara. Você deveria ser um homem, na verdade. Eu fui bem grotesco com ele. Cara, você precisa ser homem, cara. O Free Fire não vai te levar a lugar nenhum. Se você não estiver com Deus, cara, esse lugar, isso aí, esse tempo, cara, vai ser custoso para você amanhã. O Senhor vai cobrar esse tempo de você. O Senhor vai cobrar esse tempo de mim, esse tempo que eu perdi. O Senhor vai cobrar de você o tempo. E virá com juízo e com justiça na tua vida. E depois você vai parar para pensar, Senhor, eu me arrependo. Mas, cara, vou ser bem cauteloso em falar que o arrependimento não vai ser acatado em tudo. O arrependimento não vai trazer o teu tempo de volta. Ele pode livrar você um pouco das consequências, ou melhor, ele pode encorajar você a viver as consequências, mas o tempo já foi perdido. Eu lembro também de alguns dias que eu ia para o colégio e em vez de estudar, eu ficava trocando mensagem no WhatsApp. Cara, na melhor parte da aula eu estava ali olhando o Instagram e trocando mensagem. Isso quando eu estava terminando o ensino médio ainda. Eu estou com 26 anos hoje. Eu terminei meu ensino médio com 24. Mas foi muito custoso. Depois sempre é mais caro as coisas. Sempre te custa mais, porque daí você precisa trabalhar. Você precisa cuidar da tua casa. Cara, e a procrastinação tem te levado a um lugar muito difícil, cara. Você deixa a tua família de lado para ficar à toa, vagueando. Isso não é bom para ninguém. E o reino precisa de uma ação tua. Você precisa de uma ação para entrar no reino, para se conectar no reino. Você precisa de uma decisão. Você precisa sair desse lugar de procrastinação, porque isso vai te matar. Isso está matando o teu tempo. E tempo é vida. Tempo é vida, é preciosidade que o Senhor nos deu. Aleluia, Senhor. Se isso te custar caro amanhã, não vai ter como voltar atrás. Então pare de procrastinar. Decida tratar as áreas da tua vida, decida parar de pecar. É uma decisão tua. Não jogue para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não jogue para amanhã aquilo que precisa ser tratado hoje na tua vida, na minha vida. Não vamos mais postergar. Não vamos deixar mais a preguiça dominar o nosso ser, porque a preguiça também não faz parte do reino. Não vamos deixar mais a preguiça dominar o nosso ser, dominar os nossos dias, e depois você precisa tratar algo que precisava ser tratado hoje, mas não vai ter mais oportunidade. Não vai ter mais o amanhã. Nesses dias de quarentena, o Senhor deu para você uma riqueza chamada tempo. E esse tempo Ele reservou para você estar com Ele. Para você viver o melhor da tua casa, viver, dar a sua melhor versão em casa, para você ser um pai, para você ser uma mãe de relacionamento, de amor, para você ser uma mãe que se entrega pelos seus filhos, que os ama e os ensina, para você ser um pai provedor, que ama e também ensina, que protege, dá direção e dá limites.
para você ser um filho obediente, para você ser um irmão melhor, para você ser um irmão que dá conselhos aos mais novos, para você ser um tio que observa o seu sobrinho e aconselha a ele, que ensina os princípios do reino para ele. Porque o Senhor não procrastinou naquela cruz. Ele decidiu viver aquela dor. Ele decidiu viver aquele momento, para que hoje nós tivesse tempo para estar com Ele. Porque além de todas as coisas que a cruz nos concedeu, que o sacrifício da cruz nos concedeu, Ele também deu um acesso com Ele. Ele deu um relacionamento. Ele deu a liberdade de nós entrarmos com Ele e acessar o Pai. E acessá-lo e a se conectá-lo a Ele, a entender o que Ele quer que nós façamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Por qual causa você tem vivido hoje? No que você tem gasto o seu tempo? Isto vai lhe custar tudo um dia. Se o Senhor tem seu tempo, Ele tem sua vida também. E se Ele tem sua vida, Ele tem tudo de você, porque a vida é tudo que Ele nos deu. Se o seu tempo é um tempo de estar com Ele, é o tempo que Ele separou para você estar com Ele. É o tempo da tua vida. Pare de procrastinar. A procrastinação vai te levar a um cativeiro, ou melhor, quem procrastina já está num cativeiro. Saia desse lugar. A procrastinação também é como um orgulho. Você talvez não reconheça ele, mas todo mundo sabe que você procrastina. Quem está perto de você sabe o que você faz com o teu tempo. Quem vive do teu lado sabe no que você dedica a sua vida. Se nós dedicasse pelo menos 50% da nossa vida, o mundo não estaria assim hoje. Dedicasse a nossa vida ao Senhor, pelo menos 50%, a nossa cidade não estaria no que está hoje. Eu não estou falando do vírus, dessa onda. Estou falando da injustiça. Estou falando de jovens se perdendo. Estou falando de pessoas indo para o buraco. É porque você não tem entregado a tua vida de verdade para Deus. Você não decide tratar das tuas coisas, da tua vida espiritual. Você tem medo. Você é capaz de vencer com o Senhor. Você foi criado para ter um relacionamento com o Pai. E o relacionamento requer o teu tempo. Requer o tempo que o Senhor deu para você. Ele vai cobrar de volta esse tempo. Ele vai perguntar o que você fez durante toda a sua vida. E tem desculpas. Todas as desculpas não serão válidas naquele grande dia. No juízo não será válido. Você vai falar: Senhor, mas eu não tive tempo de estar com o Senhor. Eu passei a minha vida toda trabalhando. Tá, mas e a madrugada? Como diz o pastor Evandro, o que você faz da meia-noite às 6? É um tempo. Ah, mas era o meu tempo de dormir. Não sei. É o teu tempo, você faz com ele o que você quiser. Mas depois vai ser cobrado de novo essa dívida. Como eu sempre falo, o boleto vai chegar no dia seguinte. Você vai ter que pagá-lo. Ou o teu nome irá para o Ciproc. Teu tempo é uma dívida que você tem ao longo da sua vida. Você precisa quitá-la todos os dias que passam na sua vida. Você precisa dar um risco a mais num carnezinho daquele. Rasgar um carnê daquele e dizer: eu vivi bem vivido esse dia. Eu vivi o que o Senhor separou para mim. Como está lá em Salmo 138. Que o Senhor separou os seus dias. Então decida viver esses dias conforme o Senhor quer. Eu tenho feito algumas semanas atrás e sempre tenho tentado fazer na minha vida, levantar da minha cama e perguntar ao Senhor o que é para mim viver hoje. No que eu devo investir meu tempo hoje, além do meu trabalho, além das coisas comuns, das coisas cotidianas que eu faço. O que eu devo fazer com o meu tempo, Senhor? O que o Senhor separou para mim viver hoje, além de estar com o Senhor?
E esses dias o Senhor falou assim comigo, honre teu chefe, honre teu patrão hoje. Naquele lugar que você está, muita gente desconsidera ele. Muita gente acha que ele só é um empregador. Muita gente acha que ele está lá só para dar serviço para vocês. Eu falei, mas como o Senhor vai honrar? Eu falei, faça um elogio a ele. É uma maneira de investir o teu tempo. Você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de elogiar a tua esposa. Você tem a oportunidade de honrar o seu marido. Você tem a oportunidade de honrar os seus pais. Nós temos esse tempo. Se você não faz isso hoje, você sabe que você deve fazer isso. Se você não faz hoje, isso é procrastinação. Se você sabe que tem que fazer algo e não faz, isso se chama procrastinação. Isso se chama adiar, isso se chama preguiça ou tantas outras coisas. Mas decida sair desse lugar. Não há arrependimento para quem decide estar com o Senhor. Não há arrependimento, saia desse cativeiro agora. Que essa palavra entre em você agora, te sacuda de um jeito que você não queira mais ficar nesse lugar de preguiça, de medo, de achar que você não é capaz. Quem te disse que você não é capaz? A sociedade? Não. Você é capaz de viver aquilo que o Senhor separou para você. Decida derrubar esse gigante hoje, chamado procrastinação na tua vida. Como eu derrubei e tenho vivido tempos bons com o Senhor. Eu tenho vivido momentos na minha vida que eu acreditei um dia quando eu era pequeno. Eu vou contar uma coisa muito importante agora que eu vivi nesses dias. Que eu fiz uma decisão. Desde pequeno eu sonhava em ser alguém de sucesso, ser bem sucedido. Mas também ao longo da minha vida eu sabia que isso não daria certo sem o Senhor. E se daria, eu teria que matar algumas pessoas ao longo da minha vida para dar certo isso. E isso não funciona. Então eu decidi, desde pequeno eu queria ser engenheiro ou médico. Mas eu sempre colocaram na minha cabeça que engenharia era coisa de rico. Que era só rico que ia fazer que exercer essa profissão. Eu queria ser médico, mas desde pequeno me falaram que médico era coisa para rico. E desde pequeno também eu fui ensinado que essas coisas não eram para nós, que viemos de um lugar mais simples, né? E cara, eu acreditei nisso que me falaram. Isso é coisa para rico, deixa para lá. Você não precisa estudar, dá para você viver bem aqui ganhando esse salarinho, dá para você se encaixar nesse lugar, dá para você fazer isso, aquilo, e assim você vai tocando a tua vida pro resto da tua vida, melhor. Você consegue juntar um dinheirinho, você consegue pagar o INSS lá e você vai se aposentar com um salário mínimo. Eu não estou, que eu separe bem as palavras agora, eu não estou desprezando as pessoas que são aposentadas. Mas na minha cabeça sempre foi ensinado sempre fui culturizado na minha cabeça que engenharia era coisa para rico. E é por isso que eu procrastinei muitas coisas na minha vida. Falei, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir entrar nesse lugar. E hoje, eu curso o 2º ano de engenharia. Eu não estou falando isso para ser melhor do que as pessoas ou para contar vantagem para vocês. É porque eu decidi parar de procrastinar. Eu decidi investir meu tempo naquilo que eu vou colher daqui a alguns anos. Tem sido doloroso assim nesses dias. A minha vida assim, o tempo é muito bem encaixado. Se eu fugir um pouquinho da órbita, eu perco muita coisa. E hoje eu sei que eu venci algumas áreas da minha vida. Eu posso falar que eu parei de procrastinar. E eu estou entrando em lugares mais profundos, não somente na minha vida profissional, mas em Deus. Eu tenho descobrido nesses dias que Deus me ama, e tão profundamente me ama, que Ele investe o tempo dele em mim. E ser amado é algo tão profundo. E amar também é algo extraordinário. Então ame hoje porque você tem essa oportunidade. Amém? Você tem essa oportunidade de fazer tantas coisas hoje. Não perca o seu tempo. Tempo é vida. Tempo é relacionamento.
Invista esse tempo no Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Não viva de maneira dissoluta. Isso vai te custar caro um dia. Viva aquilo que o Senhor separou para você. Se jogue, vai doer um pouquinho, mas faz parte. Melhor a dor agora do que a morte depois. Aleluia, Senhor. Tem
Senhor, que em misericórdia, Pai, o Senhor nos ensine a administrar o nosso tempo, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a orar, Senhor, a dedicar o nosso tempo ao Senhor, em estar contigo, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, para que nos tire desse lugar de procrastinação, Pai. Que todas as pessoas, Senhor, que estão nesse lugar, Senhor, sejam livres agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles dediquem o seu tempo, Pai, a sua vida ao Senhor e se entreguem por essa causa que é viver, Senhor, em favor do Teu reino, Pai. Quer viver o melhor, Pai, Senhor, contigo, Pai. Quer viver esse relacionamento profundo com o Senhor, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essas pessoas saiam desse lugar, que essas pessoas vivam, Pai, o tempo com o Senhor, o tempo Kairos, Pai, que elas vivam intensamente, Pai. Aleluia, Senhor, aleluia.